Olá, eu sou Gustavo e os outros integrantes do grupo de cálculo numérico são Márcio, Caio, Gabriel e Ana. Hoje vamos apresentar o projeto 5, que tem como objetivo estimar a temperatura em uma placa através do método de Lagrange. Ele será desenvolvido em linguagem Python e o código está na descrição do vídeo. Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre interpolação polinomial, que permite determinar uma função polinomial de grau n a partir de valores conhecidos de um conjunto de pares ordenados. Mais especificamente, vamos utilizar o método de Lagrange para obter esse polinômio. A forma geral de Lagrange é mostrada no slide. Queremos utilizar esse método para obter uma estimativa da temperatura em um ponto de uma placa. Vamos observá-la em uma perspectiva 2D para melhor entendimento. A partir do fornecimento das temperaturas f de x1, y1, f de x1, y2, f de x2, y1 e f de x2, y2, vamos empregar interpolações para encontrar a temperatura f de xi, yi no ponto de coordenadas xi, yi. Dessa forma, vamos fazer 3 interpolações. Na primeira, fixamos y1 e aplicamos Lagrange, obtendo a expressão mostrada para f de xi, y1. Na segunda, fixamos y2 e repetimos o procedimento, encontrando a equação mostrada para f de xi, y2. Finalmente, na terceira interpolação, fixamos xi e novamente aplicamos Lagrange, obtendo a relação mostrada para f de xi, yi. Iremos resolver esse projeto usando a interpolação de Lagrange. Para isso, vamos importar algumas bibliotecas, o NumPy, o matplotlib.pyplot, o MPL, o toolkit e o random. Primeiramente, vamos definir a função interpolação de Lagrange. Então, colocamos um def, já colocamos o nome, interpolação de Lagrange, que vai precisar de uma variável xp, uma variável x e uma variável y. Definimos um yp, que seria o y para o valor do xp inicialmente como 0, e para um k variando de 0 até n mais 1, temos p igual a 1, e dentro do for variando k, temos o for do j, variando de 0 até n mais 1. Caso o k seja diferente de j, temos que o p é igual ao p vezes xp menos o xj dividido por xk menos xj, usando primeiramente o p como 1, e depois somando os outros valores de p. E por fim, definimos o yp como 0, então yp é igual a yp mais esse valor de p vezes yk, que o valor vai sendo atualizado. E retornamos o yp. Agora, definimos qual vai ser o RA a ser utilizado. Então, colocamos um input e colocamos digite o número da matrícula, que será o RA. Esse valor sai como string, então precisamos transformar ela para inteiro. Então, colocamos que o num é igual ao int do texto, sendo que o texto é esse input. Agora temos os parâmetros. Nós temos o f do x1 e y1, e usamos esse comando random.seed, que vai gerar um número pseudo aleatório. Então, temos o f de x1 e y1, vai gerar um valor, o f de x1 e y2, o f de x2 e y1 e o f de x2 e y2. Gerando os valores. Aí temos qual vai ser o valor de x1, qual vai ser o valor de x2, o valor de y1 e, por fim, o valor de y2. E depois de gerar esses números, vamos apresentar quais são os valores. Então, colocamos o comando print para apresentar quais são os valores dessas variáveis. E depois temos os dados do problema. Temos que o x vai ser formado por x1 e x2, o y formado por y1 e y2, o f de 1 será o f de x1, y1 e f de x2, y1, e o f de 2 será o f de x1, y2 e o f de x2, y2. Por fim, temos as variáveis que queremos encontrar qual vai ser o valor. Então, o x1 vai ser o x1 mais x2 dividido por 2, e o xi vai ser o x1 mais x2 dividido por 2, e o yi vai ser o y1 mais y2 dividido por 2. Esse n igual a 1 é para definir qual o grau que vamos usar na interpolação. Então, colocamos o grau 1. Agora, vamos calcular os valores. Esse f de P1 calcula o valor de x1
usando como base o x e o fi, e f de 1. Vamos encontrar o valor. Depois vamos encontrar o valor de fp2 usando a função interlagrange, que foi a função que definimos, usando o x1, x e o f2 agora. Depois de definir o valor de fp1 e fp2, que são os dois pontos, temos um fzão, que é formado por f de p1 e f de p2. Do mesmo jeito que esse f1 é formado por f de 1 e f2, temos esse f que é formado de fp1 e fp2, que usaremos para calcular o fp3, que será o valor que queremos encontrar. Então, fp3 é a função que nós definimos anteriormente, usando agora o yi, o y e esse f calculado. E apresentamos as respostas. Apresentamos o valor de fp1, o valor de fp2 e o valor desejado, que é fp3. Depois, para construir o gráfico, vamos utilizar outra forma de calcular. Podemos calcular também, definindo a função f de x1, y1, a partir dessa equação aqui, que o f1 vai ser igual a yi menos y2 dividido por y1 menos y2 vezes o f de x1, y1 vezes xi menos x2 dividido por x1 menos x2 mais f de x2, y1 vezes xi menos x1 dividido por x2 menos x1. E para o f de 2 também temos a sua função, e nós retornamos f1 mais f2, que é o valor desejado. Então, para construir o gráfico, nós fazemos a grade de x, são 30 valores de x1 até x2 igualmente espaçados, a grade de y, são 30 valores de y e y2 igualmente espaçados, e fazemos um mesh grid, que é a criação das grades x e y. E por fim definimos o z usando essa função definida anteriormente. O z vai ser igual a f de x e y grande, que é a definição do z. Agora, para apresentar o gráfico, nós colocamos esse plt.figure para formar uma figura. Agora, definimos que vai ser 3D, então a figura tem 3 eixos. Aqui nós definimos a cor que nós queremos o gráfico, que no nosso caso foi o magma. E aqui a legenda do gráfico. Para o x colocamos o x, para o y colocamos o y, para o z colocamos o z. E esse ax.view underline init serve para colocar qual o ângulo que nós queremos de visualização. No nosso caso, a gente usou 60 e 35. E, por fim, plt.show para mostrar o gráfico. Além disso, temos a criação da animação. Para criar a animação, nós temos que importar do matplotlib a biblioteca Animation. Aqui temos a definição init e a definição animate. Essas duas aqui servem para criar a animação. E por fim, aqui definimos quantos frames nós queremos, o intervalo e o nome do arquivo. O nosso nome do arquivo colocamos como projeto 5_1, que é para o primeiro gráfico. Ele é salvo como MP4. E o FPS colocamos 30. Depois de criar a animação e salvar, temos que apresentar a animação. Então, da biblioteca ipython.display, nós importamos HTML, e de base 64 importamos B64 encode. Depois disso, usamos esse open e colocamos qual que é o nome do arquivo que nós queremos abrir, que é o mesmo nome salvo anteriormente. Então, projeto 5_1 MP4. E após isso, eu irei apresentar o vídeo. Para o RA2 é igual, só muda o nome do arquivo que colocamos como _2 e aqui também _2. Bom, pessoal, depois do nosso grupo ter definido aí, né, o código, tem uma parte do nosso código que nós definimos, né, os pontos usando a função linspace, né, definindo os pontos x, y e z. E a partir disso, nós plotamos os nossos gráficos, né, através da função plotFigure. E aí essa função vai resultar, né, em 3D as projeções dos nossos gráficos utilizando a interpolação. Bom, e aí como resultado, no primeiro RA, nós obtivemos a temperatura de 81 e 75 graus, né? E no segundo RA, nós obtivemos a temperatura de 76,75 graus.
tem essa diferencinha aí por conta dos valores do RA. E aí a gente consegue observar, né, graficamente aí, depois de plotado, a temperatura, né, e a placa. Bom, pessoal, então essa foi a interpolação polinomial, né, utilizando o método de Lagrange, e utilizando também a ferramenta do Python como programação. Muito obrigado e esse é o nosso projeto.